Fala pessoal, é, segue aí a grade completa do jogo 11:50 da Loteca, né? É, mais na frente eu vou estar comentando jogo a jogo, né? E vocês podem acessar aí pelo Flash Score cada confronto onde tem a estatística, né? Os últimos resultados, os últimos 10 resultados, os últimos 5 resultados, jogos fora, jogo dentro de casa. Então pode acessar o Flash Score, que ele é um site que tem um bom nível de estatística e é de onde eu me baseio, né, e pela minha experiência. Então, minha gente, vamos lá, né, montem suas grades, aí está a minha sugestão. E não esquecendo que vocês façam a sua inscrição no nosso canal, deixe seu like aí, né, e compartilhe o nosso trabalho. E comente aí como é que você foi no concurso 1149, né, de onde você é, quantos pontos você fez. Por exemplo, eu fiz 11 pontos, né, quase a gente chega lá. Mas é isso mesmo, a sorte ela realmente ela bate quando menos espera na nossa porta. Então, galera, essa é a grade final, tá? E aí, nos próximos vídeos eu vou detalhar, né, estatisticamente, ponto a ponto para vocês. Mas fiquem à vontade de dar o seu palpite, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera! Fala galera do Futeboleiro, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um vídeo, agora dando as dicas e palpites do concurso 1150 da Loteca. Antes de mais nada, eu gostaria muito que vocês dessem um like aí no nosso canal, se inscrevessem, né, e compartilhassem nosso trabalho. Dizendo que essas dicas não são dicas que eu tenha tido como razão para colocá-las aqui. As dicas são só para vocês se basearem nos dados estatísticos que a gente sempre coloca aqui. Então vamos lá. O jogo 1, né, que é o do Flamengo e do Vasco da Gama, pegando aqui o retrospecto desses times, né, a gente vê que o Flamengo leva uma grande vantagem. Os últimos confrontos aqui, você vê, o Flamengo jogando em casa foi 4 vitórias e um empate, né? O Vasco fora de casa, uma vitória apenas, que foi agora recente contra o Vitória. Então, assim, o Vasco, mesmo sendo no Rio de Janeiro, o Flamengo vai jogar para cima, precisando ganhar para chegar na liderança. Eu acho que esse jogo vai ter a cara de Flamengo como vencedor. Então, na classificação, né, o Flamengo aí é o quarto, né, e o Vasco é apenas o oitavo colocado. Então, minha gente, coluna 1 no jogo 1. No jogo 2, Atlético Goianiense e Vitória da Bahia. É um jogo muito equilibrado. Aí eu abri um duplo, vitória do Atlético e empate. Se a gente for ver o retrospecto dos times aqui, a gente percebe que é um jogo que vai ter bastante equilíbrio. Se a gente for ver aqui os palpites, né, dos últimos jogos, né, a gente vai perceber que esses times eles têm uma fase, não estão numa fase muito boa. Eu acho que vale a pena a gente arriscar aí um duplo, né, um Atlético Goianiense, de repente pode conseguir sua terceira vitória no campeonato, né? Você vê aí o Atlético Goianiense, ele vem jogando em casa 2 vitórias seguidas, né? Uma derrota e 2 empates. Enquanto que o Vitória fora de casa, os outros 5 jogos, só ganhou uma, foi contra o Palmeiras, naquele jogo que o Palmeiras jogou com o time reserva. Enfim, eu acredito muito que seja jogo de você arriscar um duplo. Então, no jogo 2, Atlético Goianiense ou empate. No jogo 3, pela Série B, que será no sábado, eu acredito muito também um jogo equilibrado, entendeu? Porque o Paysandu, ele em casa tem empatado demais nos últimos resultados. Então, assim, a gente deve ter um jogo que de repente pode surgir aí um empate, mas eu acredito muito que o Paysandu possa de repente vencer o confronto. Mas a gente vai tentar fazer, né, dar as dicas aqui conforme a gente está tentando colocar para vocês da melhor forma possível. Se você ver aí, o Paysandu
nos últimos jogos em casa, o Paysandu ele não tem se dado muito bem, né? O Paysandu em casa, só uma vitória nos últimos 5 jogos, foi em julho. E o Guarani fora de casa também não se dá muito bem, uma vitória, 2 derrotas e um empate, 2 empates. Então, esse resultado aqui, com certeza não, né? A gente pode arriscar que o Paysandu seja o vencedor no jogo 3. Jogo 4 também pela Série B, Mirassol e Amazonas. Eu coloquei Mirassol porque o Mirassol veio muito bem, né? Muito bem mesmo na Série B. Se você ver aqui os confrontos, o, o Mirassol jogando em casa ele é muito forte. Só teve uma derrota nos últimos jogos. Foi o Botafogo também de São Paulo. 3 vitórias, um empate e uma derrota. Enquanto que o Amazonas fora de casa vem de uma vitória, né, contra o Paysandu, vem de 2 empates, uma derrota e uma última vitória aconteceu em julho, justamente contra o Botafogo que ganhou do Mirassol. Futebol muito engraçado. Enfim, e na classificação, né, o Mirassol está entre os primeiros colocados, né, ele é o terceiro hoje, e o Amazonas está subindo, né, hoje ele é o nono colocado. Então, meu palpite aqui, né, um palpite não muito seguro, vamos chamar assim, coloquei Mirassol, mas fiquem à vontade de colocar um duplo aqui, de repente um empate, tá? No jogo 5, Atlético Paranaense e Fortaleza, que vai acontecer no sábado também. Vamos ver aqui os dados estatísticos desse time, saber como é que eles estão, né? Saber como é que estão os confrontos dele. Então vamos lá, Fortaleza e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, ele jogando em casa nos últimos 5 jogos, ele teve 2 derrotas, 2 vitórias, 3 derrotas na verdade, e 2 vitórias. Então acredito que vai ser um jogo muito difícil, né? O Fortaleza jogando fora é muito forte, ó. Nos últimos 5 jogos apenas uma derrota para o Botafogo. É por isso que eu coloquei aí um jogo de Atlético ou empate. O Fortaleza é o segundo hoje, né? E o Atlético Paranaense, ele está bem lá embaixo, é o 12º com 23 pontos, com 29 pontos. O Fortaleza tem 48 pontos. Então, minha gente, eu arriscaria aí no jogo 5, Atlético Paranaense ou empate. Outro jogo 6, Botafogo e Corinthians. O Botafogo aqui eu acredito que deva ganhar o confronto, certo? Mas o futebol é muito, muito cheio de surpresas. Então eu acredito que aqui o Botafogo, pelo confronto, por jogar no estádio dele, no estádio, né? Deve estar muito cheio, deve estar lotado. Nós acreditamos que o Botafogo deva levar melhor. Nos últimos jogos o Botafogo ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1. O Corinthians fora de casa 2 vitórias, né? Uma contra ganhou do Grêmio, né? E ganhou do Bragantino. Eu acredito que o Corinthians vai fazer um jogo difícil contra o Botafogo, mas o Botafogo tem amplas condições de vencer o confronto. Na classificação, o Botafogo é o líder, né? Enquanto que o Corinthians está na zona de rebaixamento com 25 pontos. Então, minha gente, esse jogo aqui, com certeza, a minha certeza é que o Botafogo vence o confronto. Jogo 6, coluna 1. Jogo 7, Palmeiras e Criciúma. É o jogo mais, teoricamente mais fácil da grade. Palmeiras, acho que ele é amplo favorito aqui, né? Até pelo porte do hoje e o futebol que ele vem apresentando. Então aqui, ó, Palmeiras e Criciúma. Os últimos resultados foram os seguintes. Palmeiras em casa, dos 5 jogos, 3 vitórias, um empate e uma derrota. E o Criciúma fora de casa vem de 2 derrotas seguidas, uma vitória e mais de 2 derrotas antes de ganhar do Juventude. Enfim, na classificação, né, o Palmeiras, ele hoje é o terceiro colocado com 47 e o Criciúma está em 14º com 28 pontos. Então, meu palpite para esse jogo 7 é Palmeiras. O jogo 8, Bragantino e Grêmio. Jogo muito difícil de você palpitar. Muito difícil mesmo. Porque o Bragantino ele é muito imprevisível. Né? Esse ano o Bragantino vem fazendo uma boa campanha. Ele em casa, nos últimos 5 jogos, só ganhou um. Que foi contra o Bahia, agora recente. Entendeu? Então, assim, pela Série A, né?
E o Grêmio fora de casa, ele vem de 3 vitórias, uma derrota e um empate. O Grêmio vem bem. E na classificação, o Bragantino hoje ele está com 30 pontos no 11º colocado e o Grêmio em 15º com 27 pontos. Então, estão muito pertinho da tabela. E como eu coloquei aqui na grade, eu acredito que um empate, né? O jogo 9, Juventude e Fluminense, eu coloquei um duplo empate ou Fluminense, né? É um jogo previsível também. O Juventude em casa às vezes pega algumas peças, né? Eu acredito que vai ser um jogo equilibrado, mas o Fluminense vem numa sessão muito boa, né? Se você ver aqui nos últimos jogos, o Juventude em casa vem de uma derrota, 3 vitórias e outra derrota. Então, 2 derrotas e 3 vitórias. O Fluminense fora. São 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas. Então, ganhou do Atlético Mineiro no último jogo. E na classificação, né? O Fluminense hoje está em meio da zona do rebaixamento, acima da zona, com 27 pontos, 16ª colocação, enquanto que o Juventude é o 13º com 29 pontos. Então estamos muito ali pertinho da tabela. Então eu acredito que esse jogo aqui dê um duplo empate ou Fluminense. O jogo pela Série B é o jogo 10, Operário e Curitiba. O Operário vem de uma derrota para o Ceará, no Castelão, por 2-1. Eu fui para esse jogo e o jogo foi muito difícil. O Ceará teve que jogar muita bola, né? Que não jogou muita bola, na verdade. O Operário se defendeu bem, que é a melhor defesa do campeonato. O Ceará é o melhor ataque. E o Operário com certeza que vai engrossar o caldo com o Curitiba. Se você ver aqui os últimos confrontos aqui, Operário e Curitiba, os últimos jogos, dos últimos 5 jogos, o Operário jogando em casa, ele vem de um empate, 2 derrotas, ganhou do CRB, né? Ganhou do CRB e empatou com o Novo Horizontino. Então, dentro de casa, o Operário não tem sido muito bem. E o Curitiba fora, ele vem de uma derrota, né? 3 derrotas e 2 vitórias. Na classificação geral, o Operário hoje está até bem colocado, né? O Operário hoje é o 12º com 33 pontos e o Curitiba é o 10º com 34. Então vai ser um jogo muito, muito equilibrado. Então por isso que eu coloquei aqui, jogo 10, Operário deve se comportar de forma defensiva, mas ele deve vencer o confronto, na minha opinião. Cruzeiro e São Paulo, outro jogo muito equilibrado, né? Eu coloquei aqui um duplo, né? Cruzeiro e empate. Vamos ver aqui como é que está a estatística desses jogos. Cruzeiro e São Paulo, desse confronto. O São Paulo, Cruzeiro jogando em casa, ele vem de 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, enquanto que o São Paulo fora de casa não ganhou nos últimos 5 jogos. Então eu acredito que o Cruzeiro deva levar melhor. Na classificação, o Cruzeiro hoje é o quinto com 41 pontos, e o São Paulo vem logo atrás com 41 pontos também, né, com na 6ª colocação. Então é por isso que eu coloquei aqui, né, um jogo de muito equilíbrio, um duplo Cruzeiro ou empate. Jogo 12, Bahia e Atlético Mineiro. O Bahia é muito forte lá na Bahia, lá em Salvador, no seu estádio. Eu coloquei aqui Bahia. Então, se a gente for ver aqui o confronto deles, vamos lá aqui, ó, Bahia e Atlético Mineiro. O pessoal usa o Flash Score, é um site muito bom, eu recomendo para vocês. Tem muita estatística legal, muito assertivo. Você consegue tirar muitos dados interessantes. O Bahia jogando em casa, ele vem de uma derrota, um empate, 2 vitórias, 2 empates na verdade, né? Então um pouco equilibrado. O Atlético Mineiro fora de casa vem de 2 vitórias consecutivas, viu? Contra o Grêmio e contra o São Paulo. E 2 empates e uma derrota. Então, apesar disso, a Bahia lá deve ganhar o confronto. O Bahia é muito forte no Salvador, muito forte. Costuma prestar muitos times. O Bahia hoje é o 7 com 39 pontos e o Atlético Mineiro é o 9 com 33 pontos. Então é um jogo equilibrado. Então, jogo 12, Bahia. Jogo 13, Santos e América Mineiro. Outro jogo difícil para o Santos, jogando na Vila Belmiro, que não vem estando muito bem. Ele não está jogando bem lá na Vila Belmiro. Você vê aqui os confrontos do Santos. Nos últimos jogos dentro de casa, o Santos só ganhou um. Foi em julho contra o Curitiba. Vem de 2 empates, 3 empates e uma derrota.
E o América Mineiro fora de casa também não vem muito bem, 2 derrotas e 3 empates. E na classificação geral, o Santos hoje ele é o segundo colocado e o América Mineiro é o sétimo com 38 pontos. Então, assim, é um jogo que pode surpreender o América Mineiro. Então, jogo 13 Santos e empate. E o jogo 14, a Chapecoense e o Ceará. Apesar da Chapecoense ter ganho da Ponte Preta, que não vem bem, jogou fora de casa 2-0, ainda perdeu um pênalti. Eu acredito que o Ceará, que vem muito bem, vem se recuperando bem na Série B, ele deva tirar pontos do Chapecoense. E eu acredito que o Ceará possa vencer lá a Chapecoense. A Chapecoense em casa não ganhou um dos últimos 5 jogos. 3 empates e 2 derrotas. E o Ceará dos últimos jogos fora de casa foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Então é um confronto que promete. Eu acredito que esse jogo deva ser bem equilibrado. E na classificação geral, né, o Ceará hoje é o quinto colocado, né, com 39 pontos, e a Chape vai fazer tudo para ganhar para sair da zona de rebaixamento, que hoje ela é a 18ª com 25 pontos. Então, minha gente, eu sugeri 5 duplos, né, no total de R$ 48. Aqui está a grade formada. Vocês podem alterar sem problema nenhum, né? E fazer seus palpites, suas dicas. Mas, assim, lembrando que, como eu já falei, assim, eu não sou dono da verdade. Aqui são palpites criados a partir de estatísticas e do meu feeling, né? Com jogos de futebol, pela minha experiência. Eu erro, sim, como todo mundo erra. Mas eu acho que é uma grade muito difícil. Está acumulado de R$ 400 mil. Então, minha gente, vamos lá, né? Vamos apostar, vamos torcer que a gente possa fechar alguma coisa aí nesse final de semana. A gente bateu na trave no concurso passado e sempre dizendo para vocês que compartilhe nosso vídeo aí, faça sua inscrição, nos ajude, deixe o seu like, tá? E que a gente possa ter boa sorte nesse concurso, né? Que a gente possa tentar fechar essa grade aí, tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado aí, né, por tudo, tá? E não deixe de deixar seus comentários aí do que foi, como é que você foi no concurso 1149, tá bom? Um grande abraço e lembrando para vocês que a sorte é para todos. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.